Bom, vamos agora ver a definição de calor. A gente já viu o conceito de calor mostrado pela história. A gente viu assim a importância do que teve em relação a o que Joule descobriu, porque serviu de base para os conhecimentos de hoje, certo? Agora vamos ver a definição de calor. Definição de calor esta que não é tão diferente assim do que Joule descobriu, certo? Em seus estudos, mas que tem algumas coisas a acrescentar, certo? Então, o que seria calor? Às vezes, é muito comum as pessoas dizer que estão com calor, certo? Estão com calor. Só que, fisicamente falando, essa fala está errada. Fisicamente falando. Na linguagem popular, a gente sabe, né? O popular, o cotidiano que se diz, está correto. Mas, fisicamente falando, está errado. Os corpos, eles não têm calor em si, certo? Então, é errado dizer, fisicamente falando, que um corpo está com calor, que uma pessoa está com calor, certo? Porque o que seria calor? Calor é definido como sendo energia térmica em trânsito, certo? Trânsito é uma energia de movimento, energia térmica que está se movimentando, motivada por uma diferença de temperatura, sendo sempre transferida do meio mais quente para um meio mais frio. Então, digamos, só há calor em trânsito se houver diferença de temperatura, certo? E se por acaso dois corpos tiverem a mesma temperatura, um tem 30 graus Celsius e o outro tem 30 graus Celsius, haverá calor entre eles? De fato, não. Porque calor só tem se houver diferença de temperatura, certo? Bom, vamos ver aqui umas dicas importantes. A linguagem popular muitas vezes confunde de que a ideia de colocar mais calor é o mesmo que colocar mais temperatura. Entretanto, essa ideia está errada, porque há momentos em que continua a colocar calor, mas sua temperatura deixa de aumentar, certo? Veja o seguinte, digamos que tem uma água no fogo. Essa água está se aquecendo no fogo. Fogão, por exemplo. Pronto. Essa água está aqui. Essa água, digamos, a uma pressão normal, ela, digamos, está a 20 graus Celsius. Pressão normal, uma temperatura assim, ambiente. Aí é colocada no fogo, aí ela começa a se aquecer. Aí realmente, colocando mais calor, vai aumentando a temperatura. Aí é como que se realmente a linguagem popular estivesse correto. Aí vai colocando mais calor, aí sobe para 30, 50 graus Celsius, 60. Só que quando chega a 100 graus Celsius, uma coisa acontece. A água que ela estava no estado líquido, quando alcança 100 graus Celsius, ela não vai mais subir a temperatura. Ela vai ficar estacionada a 100 graus Celsius. Ela vai começar a evaporar, certo? Ela não sobe mais mais do que 100 graus Celsius, certo? Quando alcança 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Mas o fogo não está lá colocando calor? Está. Então, se está colocando calor, era para colocar também mais temperatura. Mas, veja, está colocando calor e parou de colocar temperatura, certo? Então, a linguagem popular é como se ela dissesse uma coisa, o que estava correto, de 20 graus Celsius até uns 99 graus Celsius, certo? Mas depois vê que quando atinge 100 graus Celsius, a água ela parou de subir a temperatura. O mesmo acontece com outros tipos de líquidos ou com outros elementos químicos e tal, que chega um momento que muda o estado físico, mas a temperatura continua a mesma, mas está colocando calor, certo? Então, há momentos que continua colocando calor
mas a sua temperatura ela deixa de aumentar. Então fica aí a dica, certo? Às vezes, assim, a linguagem popular que a gente conhece no cotidiano e etc. Quando a gente pega uma questão, principalmente uma questão do Enem, que é uma questão muito contextualizada, ela coloca justamente esses tipos de situações do cotidiano para poder, querendo ou não, ver se a gente tem um conhecimento físico presente nisso, certo? Ou se a gente simplesmente vê essa parte da física apenas no que é contado na linguagem popular, certo? Outra dica também. A linguagem popular também nos leva a pensar que calor está dentro do corpo, certo? Porém, esse conceito está errado, pois calor ele ocorre externamente entre dois corpos. Ele ocorre dentro, não é assim. Ele não ocorre, como se diz, ele ocorre fora do corpo. Dentro do corpo há uma energia interna, ok? Possa ser que exista calor, talvez, entre os órgãos em si, do corpo humano e tal, que querendo ou não há uma espécie de troca de calor e etc. Mas o calor, de maneira geral, em si, ele ocorre de modo externo. Nenhum corpo pode-se dizer, como a gente até vê em alguns filmes, os filmes que se passa, que tem, digamos, uma pessoa que tem aquele poder de calor que sai do corpo em si, saindo até chamas e tal, mas fisicamente falando, isso não existe. Isso aí é um conceito errado, achar que o calor está dentro do corpo, certo? O que está dentro do corpo é energia térmica, energia interna, mas calor não, ok? Fica aí essa segunda dica. A terceira dica, não existe troca de frio, certo? Se está falando que trocou o frio de um é mais frio do que o frio do outro e etc. Não existe. O frio, na verdade, é quando a temperatura ela está menor do que outra. Se um corpo está 100 graus Celsius e outro está 20, é claro que esse aqui está mais frio do que o de 100 graus Celsius. Certo? O de 20 está mais frio do que o de 100. Certo? Agora, questão também de frio é para poder avisar que estamos perdendo calor. O frio ele acontece justamente porque está perdendo calor de uma maneira rápida. Então fica a terceira dica, certo? Bom, quando dois corpos A e B apresentam temperaturas diferentes, sendo que a temperatura de A é maior que a de B, são colocados em contato, próximos entre si. Observamos que parte da energia térmica das partículas de ar é transferida espontaneamente. Olha, espontaneamente. Espontâneo, gente. Espontâneo quer dizer de maneira natural, não é forçado. É transferido espontaneamente, A transfere para B, até que ambos os corpos atinjam uma mesma temperatura final. Certo? Então veja, o calor está acontecendo aqui fora. Ele não está dentro do corpo A e nem está dentro do corpo B. Dentro do corpo A, uma temperatura, uma energia interna, do corpo B também. Certo? Esse estado no qual os corpos têm uma mesma temperatura é denominado equilíbrio térmico. Então, o corpo A ele vai trocar calor com o B. Como A ele tem uma temperatura maior que B, então A perde calor, certo? Ele vai perder energia térmica, perde calor, enquanto que B ele ganha calor. Como um perde e outro ganha, então acontece no final das contas que vão ficar com a mesma temperatura, certo? Se digamos A está 50 graus Celsius, o B está, digamos, 10 graus Celsius. É obrigado os dois estarem,
depois que um perder, o outro ganhar, é obrigado os dois ficarem com a temperatura de 30 graus Celsius. Tipo, eu peguei 50, somei com 10, depois dividi por 2, pronto, formei uma média aritmética. É obrigado isso acontecer? Não, não é obrigado, certo? Fisicamente falando, não é obrigatório ter uma média aritmética. Pode ter uma média aritmética sim, mas depende do material que constitui o corpo A e o corpo B. Certo? Uma observação importante. Esse processo depende da quantidade de volume entre dois corpos. Tipo, se o corpo A ele é muito grande, ele é muito grande e tal, 50 graus Celsius ele está, ok? E o corpo B ele é muito pequeno. E digamos que o corpo B está a 10 graus Celsius. É claro que se for colocar aqui, haverá calor? Haverá. Mas a temperatura de equilíbrio vai ser qual? Não tem como saber. Porque, olha, como o corpo A é muito grande, é óbvio que ele terá uma quantidade de calor maior. Esse aqui, como ele é muito pequeno comparado a A, ele vai ter uma quantidade de calor menor. Então é claro que quando for trocar calor, a perda que o A vai ter em relação a B é muito insignificante. É a mesma coisa que pegar um tonel de 200 litros de água, aquece, está lá quente. Quer dizer, digamos que pega um tonel que esteja a 10 graus Celsius. Tonel de 200 litros, 10 graus Celsius. Pronto. E eu pego um copo de água que está a 50 graus Celsius. Pronto, 50 graus Celsius. Quando eu for jogar essa água, 50 graus Celsius, nesse tonel, um copo só, um copinho de água, 50 graus Celsius, vai aquecer o tonel inteiro para poder ocorrer a temperatura ambiente? Claro que não. E não vai aquecer ele todo. O aquecimento que vai ter vai ser quase insignificante, certo? Porque um copo pequeno, digamos um copo de 100 ml, para um tonel de 200 litros é pouca coisa. Então, esse processo de troca de calor também, ele depende do volume do corpo. Essa temperatura de equilíbrio também depende do volume do corpo, certo? Então, fica também essa dica. Agora vamos a um questionamento. Dois corpos de 1000 graus Celsius têm muito calor entre eles? A resposta é não, certo? Dois corpos de 1000 graus Celsius em si, vocês podem perceber que dois corpos, quando têm temperaturas iguais, corpo A tem 1000, corpo B tem 1000, ele já não tem calor em si, é cessado a troca de calor. Ele tem muita temperatura, ele tem muita energia interna, muita energia térmica, muita energia interna que tem a ver com temperatura, certo? Uma outra coisa, as sensações de frio ou quente que sentimos em nosso dia a dia estão relacionadas às trocas de energia entre nosso corpo e o meio ambiente. A sensação de quente está relacionada ao ganho de energia e a de frio à perda de energia pelo nosso corpo. Digamos que o meu corpo ele está quente por conta de algum motivo, talvez até porque estava no sol. Aí, digamos que eu toque num corpo que ele está numa temperatura menor que a minha. Pronto. Eu, na minha sensação, se eu for tocar com as mãos em si, eu vou achar que aquele corpo está mais frio do que o que ele realmente está. O mesmo acontece. Digamos que a gente tá muito frio em si. E digamos que a gente toque do corpo quente. A gente vai achar que aquele corpo está mais quente do que o que realmente ele está. Isso por causa das sensações, certo? A sensação térmica. É por isso que se construiu aparelhos para poder medir a temperatura, porque só medir por meio dos nossos sentidos pode acabar ocasionando erros, margens e erros.
Bom, uma outra coisa também. Eita, passei demais. Uma outra coisa. Os corpos possuem calor? Não. Como já foi dito, os corpos, eles não possuem calor. Os corpos possuem energia interna, que pode aumentar ou diminuir com o calor recebido ou cedido, certo? Energia interna, energia térmica, energia extra que pode aumentar, energia extra que também pode diminuir, certo? Então é errado pensar que o corpo ele possui calor. É errado achar, até como já acontece de ter questões que falam sobre isso, de que que é um cobertor que aquece, ou que determinado tipo de tecido é que aquece, porque nenhum deles tem calor dentro deles. Ah, então por que quando eu visto um casaco eu não sinto mais aquele frio e tal do ambiente externo? Bom, o que aconteceu? O agasalho, o casaco, eles são bons isolantes térmicos. Isolantes térmicos em si, eles impedem a troca de calor com o ar frio, certo? Como eles impedem essa troca de calor, então a troca de calor fica entre o corpo e o agasalho, certo? E, portanto, a pessoa acaba não tendo mais aquele frio que tinha quando estava sem o agasalho, ok? O corpo humano, ele tem uma característica. O corpo humano, a questão dos mamíferos, a grande maioria, eles têm uma temperatura em si, o corpo humano tem uma temperatura que gira em torno disso. 36 graus Celsius, 36,5, 36, certo? Quando há uma temperatura muito maior, a pessoa está em estado febril, ok? 38, 39, estado febril, um estado febre mesmo. Mas também existe o contrário da febre, que é 35, 34, que também temperaturas muito baixas podem também ocasionar sérios problemas de saúde. Bom, o corpo humano ele gira numa temperatura de 36 graus Celsius. E quando troca calor com algum agasalho, ambos, o corpo humano e o agasalho, atingem a mesma temperatura, certo? São feitos de materiais diferentes, porém, o ar que está dentro das fibras do casaco, do agasalho em si, ele contribui para poder haver uma espécie de isolamento térmico, certo? Aí ambos ficam com a mesma temperatura, chegando ao equilíbrio térmico, ok? Então veja o seguinte, alguns podem até pensar, é só casaco assim que impede a troca de calor com o meio ambiente? Não, não é só casaco. O ar também interfere essa troca. Um outro exemplo também, olha, gelo. Eu não sei se vocês sabiam, mas o gelo ele também interfere na troca de calor com o ambiente. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem os chamados iglus. Iglus, embora feitos de gelo, impedem a condução de calor para o meio externo, elevando assim sua temperatura interna. Então veja, ele impede essa troca com o ar frio que está aqui externamente, fazendo com que internamente a ele haja um aquecimento, certo? Uma outra coisa, as roupas de frio são um exemplo de isolante térmico. Então pronto, as roupas de frio geralmente são feitas de quê? De seda, de algodão, de várias camadas de tecidos e tal, certo? Alguns até, são usados no verão, e sim, não o agasalho, mas o tipo de tecido é usado no verão. Outros são muito legais de usar no inverno. Por exemplo, as pessoas que moram em lugares desertos, elas utilizam uma roupa de cor branca, feitas de determinado tipo de tecido que, de certo modo, facilita a circulação de ar para poder a pessoa não ficar tão sufocada com o lugar que está muito quente. Então, o agasalho, ele é um isolante térmico. O ar que fica retido entre suas fibras dificulta a condução de calor. Os pelos dos animais e a serragem também são bons isolantes térmicos porque retêm ar.